Fala galera, tá começando agora mais uma aula de física aqui no nosso canal Física Lacradora. Eu sou o professor André Faria. Lembra que o objetivo do nosso canal é fazer você lacrar na física? Então se inscreva no nosso canal, divulgue, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, siga a gente também no Instagram e Facebook. Lembra que esse canal é pra você. Então, galera, o tema de hoje é eletromagnetismo. Já temos as aulas de magnetismo, você precisa entrar lá para assistir para a gente poder fazer essa junção da eletricidade com o magnetismo, que é o eletromagnetismo. O primeiro cara que sacou isso é chamado Oersted, a experiência de Oersted. E a ideia é a seguinte, a gente vai ter campo magnético gerado por corrente elétrica. Mas como é que foi a experiência do Oersted? Eu tenho uma bateria, repara ali, ela está presa com os dois polos, né, o polo positivo e o negativo, ligado a, por exemplo, uma barra de ferro. E temos uma bússola, e essa bússola está orientada no sentido do campo magnético terrestre. E repara, não tem corrente elétrica nenhuma passando, então ela está medindo o campo magnético da Terra. Aí o que acontece? Se a gente fechar o circuito, a bússola vai torcer, ou seja, se a bússola torceu é porque tem ali um campo magnético presente. Esse campo magnético que ela está medindo seria uma resultante do campo magnético terrestre com o campo magnético da bússola. Ou seja, se a bússola mexe é porque tem campo magnético ali. E esse campo magnético está sendo gerado por corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica está originando ali no espaço um campo magnético. Aí voltando para cá, como é que eu posso medir esse campo magnético? Então a gente vai para a regra da mão direita versão 1.0. Então você vai pegar a sua mão direita. Esse polegar aqui indica corrente elétrica e esses outros 4 dedos aqui indicam o campo magnético. Então essa figura aqui tá super legal, ó. Corrente elétrica para cima e o campo magnético, ó, a ideia aqui do desenho, ó, tá dando essa voltinha aqui. Lembra que estava num fio condutor? Então a gente vai ter a corrente elétrica circulando lá o fio e o campo magnético em volta. Então desse jeito aqui. Então o polegar indica a corrente elétrica, que é I, intensidade da corrente elétrica. B é o campo magnético. O campo magnético ele é circular. Então a gente vai mostrar aqui de algumas formas. Só que qual é a ideia que a gente tem que lembrar aqui? Eu posso ter aqui um campo magnético, ou pode ser corrente elétrica, mas eu representei o campo magnético. Ó, ele pode ser horizontal, vertical. Mas e a direção, a terceira dimensão? Como é que funciona isso? Ele pode estar saindo ou entrando. A gente pode representar, por exemplo, com essa flecha, a ideia dessa terceira dimensão. Se é um pontinho, ou seja, está vindo a flecha vir na sua direção, e se a flecha está entrando, é um X. Então é o seguinte, esse ponto aqui que você está vendo, então, ela está saindo do papel, que é o pontinho que você está vendo, a flecha vindo na sua direção. Se a flecha estiver entrando no papel, você vê esse final aqui. Então, se tiver o xizinho, é porque ela está entrando. E aí fica mais fácil da gente visualizar. Então vou montar um esquema aqui, como é que seria a corrente elétrica num fio condutor. Temos aqui então um condutor retilíneo, aqui está um esquema de condutor retilíneo. E aí, imagina que eu tenho uma corrente elétrica que está passando aqui nesse sentido. Ó, vou botar aqui o sentido da corrente elétrica, vertical para cima. Pela regra da mão direita, o polegar indica a corrente elétrica e os outros dedos indicam o campo. E o campo é circular, então ó, se o polegar está para cima, o campo magnético está envolvido. Lembra que a bússola, lá na experiência de Oersted, media ali aquele campo magnético? Media aquela orientação? Então assim, o campo magnético ele está aqui, ó. E como ele está entrando, é o xizinho. Então aqui, ó, tem o X aqui, tem o X aqui, tem o X aqui. Tem o campo magnético que está ao redor aqui. E ele entra aqui e sai para cá. Então aqui eu tenho pontinhos, ó. Campo magnético saindo. Certo? Então a gente pode representar aqui ó, o vetor campo magnético. Ele tem uma orientação. Então se a corrente elétrica está para cima, o campo magnético é circular. Do lado direito aqui, ó, a nossa visão, ele está entrando. Do lado esquerdo ele está saindo. E se a corrente for para baixo? Esse caso aqui, ó. Corrente elétrica aqui. Sentido para baixo. Você vai pegar o polegar e você vai colocar no sentido da corrente. Então tá para baixo. Ou seja, desse lado aqui está entrando e aqui está saindo. Se está entrando, é o xizinho. Se está saindo, é o pontinho.
Então, isso aqui é a representação do vetor campo magnético. Ah, se o cara estiver na horizontal, não tem problema. Se estiver aqui para a esquerda, ele está entrando para cima, saindo para baixo, está para a direita, ele está entrando para baixo, saindo aqui por cima. Não tem problema nenhum. É só rotacionar, igual a gente fez aqui. Você rotacionou aqui, inverteu. Beleza? Agora, como é que seria a vista de cima disso? Uma vista de cima seria assim, ó. A gente está olhando a corrente, aqui ela está subindo. Então, como a gente olha de cima, é como se ela estivesse saindo. Então, eu tenho aqui um pontinho aqui, ó, que é o I, que está saindo. Se ele está saindo, a gente está olhando para cá. Então, esse campo magnético, ó, de novo, ele é circular, está ao redor. Então, ele vai fazer esta voltinha aqui, ó. Ele vai estar no sentido anti-horário. Eu posso pegar ele mais afastado aqui para cá. Então, isso aqui é o vetor campo magnético. A gente olha de cima, ó, tá entrando. Então, é o xizinho. Então, se está entrando, ele vai estar no sentido horário. Então, o campo magnético. O campo magnético está no sentido aqui, ó, horário. Aí eu posso pegar ele para cá. Então, esse aqui é o vetor campo magnético. Tá, mas assim, aqui tá mais perto, tá mais afastado, isso vai mudar? Sim, vai mudar pra caramba. Porque quanto mais perto, maior a corrente elétrica, então maior vai ser o campo magnético. Como é que eu posso medir esse campo magnético? Esse μ é a permeabilidade magnética do meio. Então deixa eu só arrumar aqui porque ficou torto. Então, galera, chegamos ao final de mais uma aula aqui no nosso canal Física Lacradora. Não se esqueça de deixar aqui embaixo seus comentários, compartilhar esse vídeo, divulgar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Siga a gente também no Instagram e Facebook. Não sabe o que te faria lacrar em física? André Faria.